Bom dia, meu nome é Antônia Renata Nunes dos Santos, sou do 10º período de enfermagem noturno. O meu tema é a assistência de enfermagem ao paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Este trabalho se faz relevante, pois o estudo do tema é de grande importância para o profissional de enfermagem. As doenças cardiovasculares possuem uma grande relevância nas taxas de mortalidade e aumento no número de hospitalizações. Essas doenças, acometidas por diversos fatores, devem ser tratadas imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas. O infarto agudo do miocárdio, popularmente conhecido como ataque do coração cardíaco, pode ser definido como um processo pelo qual a área das células do miocárdio são destruídas de forma permanente. Diagnosticar precocemente o infarto agudo do miocárdio e iniciar os cuidados emergenciais aumenta a chance de sobrevida do paciente infartado. A assistência rápida e eficiente do enfermeiro é imprescindível para o sucesso do tratamento e a importância da implementação da sistematização de enfermagem possibilita um cuidado integral ao paciente de forma segura e obtendo melhores resultados no tratamento desses pacientes. Diante disso, surgiu a grande questão norteadora: como se desenvolve a atuação do enfermeiro nos pacientes com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio? O objetivo geral foi descrever a atuação da enfermagem no infarto agudo do miocárdio. Os objetivos específicos foram descrever, a partir da literatura e evidência científica, o conceito da patologia, descrever os fatores de risco do infarto agudo do miocárdio e demonstrar a relevância da atuação de enfermagem frente ao paciente acometido por essa patologia. Tratou-se de uma revisão de literatura qualitativa e descritiva. Uma das principais causas de internações hospitalares no mundo e no Brasil são as doenças cardiovasculares, sendo a angina instável e o infarto agudo do miocárdio os principais motivos, segundo o autor Oliveira Guimarães. O infarto do miocárdio, também conhecido como ataque do cardíaco, é causado pela interrupção do fluxo sanguíneo ao coração, pela formação de um coágulo, levando à morte das células de determinada região do coração, acontecendo de forma súbita e intensa. O coágulo é formado devido ao rompimento da aterosclerose, doença a qual se acumula no interior das artérias coronárias placa de gordura, segundo o Ministério da Saúde. O prognóstico será favorável nos indivíduos que os sinais e sintomas foram detectados de forma precoce, fazendo parte dos sintomas a dor no peito em decorrência de equivalentes químicos, segundo o autor Passinho. O principal sintoma apresentado pelo paciente é a dor torácica, que pode irradiar para as costas, rosto, braço esquerdo, sendo de forma intensa e prolongada, seguindo de uma percepção de peso ou aperto sobre o tórax. Deve estar atento aos sinais, podendo ser acompanhado de suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio, segundo o Ministério da Saúde. O infarto é uma doença multifatorial. O estudo destaca o estilo de vida e os hábitos alimentares como os principais fatores de risco para a formação das placas de ateroma dentro das artérias coronárias. O infarto agudo do miocárdio ocorre devido à obstrução de uma ou mais artérias coronárias, que impede a irrigação do músculo cardíaco, restringindo a chegada de oxigênio e nutrientes, segundo o autor Nicolau. O coração, além de bombear sangue para suprir as necessidades corpóreas, tem a função de bombear sangue para suprir suas próprias necessidades. E para isso, dispõe de um suprimento de vasos especial, que culmina da artéria aorta, dando origem às duas artérias, denominadas de coronária direita e esquerda, que encaminha o sangue para as artérias cada vez menos calibrosas da superfície externa do coração, até que essas artérias se tornem capilares no interior do miocárdio e atingem a circulação venosa, retornando ao seio coronário. A redução do fluxo sanguíneo coronariano, geralmente ocasionado pela oclusão das artérias coronárias, por trombose associada à formação de placas de ateroma
ou rompimento da própria placa aterosclerótica, que gera a formação de trombos no local, podendo causar um infarto agudo do miocárdio, segundo o autor Triggs. Com a confirmação de um infarto agudo do miocárdio, a hospitalização é necessária para o acompanhamento e tratamento específico, com avaliação de especialista para determinar qual tipo de tratamento é o mais adequado para cada paciente, podendo ser medicamentosa ou de reperfusão da artéria. Para isso, a internação na unidade de terapia intensiva é o mais apropriado, pois o paciente estará sendo assistido por 24 horas por uma equipe multidisciplinar. Segundo o autor Bento, as doenças cardiovasculares são absolutamente ligadas diretamente à patologia, que é ocasionada a grande quantidade de gordura no interior das artérias coronarianas, que gera a levar os fluxos de sangue para o coração, pois após este evento, o coração não consegue manter o recebimento do fluxo sanguíneo oxigenado e de seus nutrientes para continuar mantendo as funções normais, podendo ocasionar uma fibrose com devido acúmulo de gordura e formação das placas no interior dos vasos sanguíneos, por causa do colesterol procedente de um efeito inflamatório. Esse colesterol, que fica alojado no interior dos vasos, é conhecido como placa de ateroma ou aterosclerose. E isso acontece na fase aguda do infarto, devido ao processo inflamatório crônico. Isso ocorre devido ao endurecimento das placas no interior das artérias e é conhecido como a aterosclerose. É uma etapa muito perigosa do infarto agudo do miocárdio, que pode ser o agravamento da patologia, ocasionando complicações cardiovasculares e cerebrais, deixando os indivíduos com sequelas significativas e com alterações no seu padrão hemodinâmico, segundo o autor Smiltz. O objetivo do tratamento consiste em minimizar o comprometimento miocárdico, preservar a função e diminuir os riscos das complicações, metas que podem ser alcançadas com o uso de medicamentos trombolíticos, a administração de oxigênio O2 e repouso no leito, segundo Smiltz. Segundo o autor Sherry, destacam a aterosclerose como principal causa subjacente do infarto agudo do miocárdio. Reforça ainda que existem alguns fatores que predispõem e influenciam no desenvolvimento acentuado dessa patologia, tais como a idade, sexo, genética, hipertensão arterial, tabagismo, diabetes de mellitus, sedentarismo, obesidade e o estresse. As doenças cardiovasculares muitas vezes são ocasionadas por fatores que podem ser eliminados ou diminuídos. E para isso é essencial manter um hábito saudável, garantindo o bem-estar a si próprio. Os fatores que podem alterar a saúde cardiovascular de um indivíduo vão desde antecedentes familiares, como histórico de diabetes, hipertensão arterial sistêmica, acidente vascular encefálico, tabagismo, obesidade, sedentarismo, alta densidade de colesterol são os principais fatores que podem elevar o risco para desenvolver um infarto agudo do miocárdio, segundo o autor Brunori. Orientar a população que tenha maior probabilidade de desenvolver um infarto, que são os hipertensos, os diabéticos, os obesos, os sedentários, os que têm um alto índice de colesterol elevado, a manter uma taxa equilibrada e sempre se submeter a exames anualmente ou semestralmente para acompanhar e fiscalizar a respeito do tratamento, a respeito do controle dessas doenças, apesar que o sedentarismo e outros fatores necessitam da prática de atividades físicas, mantendo o foco na vida saudável e afastando um possível infarto agudo do miocárdio e também evitar outras doenças, segundo o autor Teixeira. O infarto agudo do miocárdio é considerado uma isquemia e se dá pela falta ou ausência de suprimento sanguíneo adequado para as artérias coronárias do coração,
podendo assim ocasionar uma necrose do músculo cardíaco. Geralmente, essa isquemia se dá por meio do excesso de gordura, que chamamos de aterosclerose, impedindo assim a passagem do fluxo sanguíneo em quantidade adequada para oxigenar o coração, segundo o autor Garcia. Diante desse contexto, existem algumas causas em que essas doenças estão associadas, que é o consumo exacerbado de bebida alcoólica, uma alimentação deficiente no consumo de frutas e hortaliças, o consumo excessivo de alimentos ricos em lipídios, a inexistência da prática de algumas atividades físicas e o diabetes. Causas como essas contribuem de uma forma positiva para que essa doença aconteça, segundo o autor Vargas. O cigarro, a obesidade, o estresse, a hipertensão contribuem de uma forma acentuada e significativa para a ocorrência do infarto. Destaca-se ainda uma atenção maior para o cigarro, pois o fumo aumenta 5 vezes mais o risco de ter um infarto. Portanto, a prevenção é o caminho mais indicado para reduzir a mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Existem ainda 2 fatores que alteram a funcionalidade do organismo, que é a disposição genética e a depressão, segundo o Brasil. A equipe de enfermagem promove um contato mais direto com o paciente, construindo um vínculo de confiança, proporcionando uma condição física e emocional que favoreça o bem-estar do paciente. Os profissionais de enfermagem devem possuir um conhecimento técnico-científico que os habilite a diagnosticar as manifestações clínicas que caracterizam o infarto agudo do miocárdio. O profissional de enfermagem atua desde a admissão na unidade hospitalar até a sua recuperação. Portanto, ele precisa prestar uma assistência sistematizada e individualizada. O processo de enfermagem é uma ferramenta importante para uma assistência de qualidade, respaldado em evidência científica, promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, segundo o COFEM. O cuidar da pessoa acometida pelo infarto deve ser voltado para a prevenção, promoção da saúde, com tratamento e a limitação de danos diminuído, assim a morbidade e a mortalidade. Sendo assim, a educação em saúde é fundamental para o processo de cuidar, evitando o surgimento e a progressão da doença e contribuindo para o seu controle, segundo os autores Ribeiro, Silva e Lima. O enfermeiro se destaca com um papel importante e fundamental, que é traçar metas e cuidados necessários ao cliente com infarto agudo do miocárdio, interagindo e compartilhando com sua equipe, liderando, organizando os cuidados e redistribuindo as tarefas entre a equipe de enfermagem, para que assim as metas possam ser alcançadas, segundo o Brasil. Conclui-se que a equipe de enfermagem, frente ao paciente com infarto agudo do miocárdio, se torna eminente ao recepcionar esses pacientes nas unidades de pronto atendimento ou em situações que indicam infarto, pois são os primeiros profissionais a recepcioná-los nas unidades hospitalares. Com isso, o conhecimento, a agilidade e a atitude perante essa patologia é primordial para reduzir os maiores danos, evitando sequelas e proporcionando a recuperação precocemente ao paciente vítima de infarto agudo do miocárdio e garantindo uma qualidade de vida pós-infarto. Alertá-los sobre os fatores de risco que elevam a chance de uma nova doença cardiovascular e as medidas de prevenção para reduzir essas possibilidades. Também é primordial transmitir ao paciente para que o mesmo possa mudar seus hábitos de vida. O profissional de enfermagem está a todo momento presente nos cuidados ao paciente com infarto agudo do miocárdio, desde a sua recepção até a sua alta hospitalar.
Então, estar atualizado sobre as medidas e condutas frente a essa patologia é primordial para garantir uma assistência de qualidade e resultados positivos ao paciente, tendo em vista a satisfação da equipe e dos familiares. Muito obrigada a todos.